Olá, irmãos, ouvintes, tudo bem com você? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Chegamos à quarta-feira do nosso alimento diário. Vimos até aqui que Deus ele criou o homem, no Éden, colocou no jardim com o objetivo de preencher o coração desse homem, de governar esse homem. Mas esse homem ele pecou, se afastou de Deus, na verdade estabeleceu o seu governo, foi rebelde contra Deus. Ó Senhor Jesus, ainda se aliou, com os anjos caídos. Ó Senhor Jesus, caiu numa situação tão degradante. Então Deus, ele se agradou de Noé, ele chamou Noé. Noé era um homem justo, um homem que Deus achou mercê diante de Deus e alguém que era obediente à palavra de Deus. Me chamou a atenção, estudando desses versículos sobre Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 22, que diz, assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou. Então essa palavra entrou cortando o meu coração. Preciso ser aquele que faz tudo conforme Deus lhe mandou. Irmãos, Deus ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Criador. Ele tem uma vontade, ele tem um desígnio, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E ele nos mandou fazer a sua vontade. Precisamos fazer, irmãos, tudo conforme Deus mandou. Não é de forma independente, de forma rebelde. Um exemplo disso, você tem um funcionário na sua casa. Ele até faz as coisas bem feitas, mas se não for de acordo com o que você quer, com o que você lhe designou, for da forma dele, como ele bem entende, você tem um empregado que você pede para ele fazer uma coisa e ele faz outra, por exemplo, você pede para ele consertar um item e ele quer cuidar do jardim, um exemplo, Ele fez muito bem o jardim, mas não foi isso que foi designado. O que foi designado foi cuidar, consertar algum item. Irmãos, vamos ser obedientes à palavra profética. Não adianta a gente querer fazer muitas coisas para o Senhor. Precisamos obedecer como Moisés, conforme tudo que Deus mandou. O que é que Deus tem falado hoje à igreja? Você pode estar empregando esforço, se sacrificando em outras coisas, mas eu vou te perguntar, querido irmão, é isso que Deus tem mandado você fazer? Senhor Jesus, possamos, irmãos, ser esses que são obedientes ao falar do Senhor. E ainda, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, há um testemunho sobre Noé, que fala, que Deus ele não poupou o mundo antigo. Deus ele eliminou aquela geração de Noé, mas Deus preservou a Noé. Irmãos, precisamos de fato ser esses que o Senhor preserva porque são obedientes à voz do Senhor. Tem um coração, irmãos, que acha graça diante do Senhor. E quem era Noé, irmãos? Pregador da justiça. Ó Senhor Jesus, Noé pregava a justiça, irmãos. Ele não apenas vivia, ele vivia e pregava a justiça. Precisamos abrir a nossa boca e pregar a justiça. Para que o Senhor, irmãos, venha nos preservar também na sua volta. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Quando nós pregamos a justiça, nós vivemos a justiça, nós pregamos a justiça, irmãos. Não apenas nós, mas a nossa casa, ela é salva, ela é ganha, irmãos, pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, mas o homem ainda, no seu ímpeto de independência por causa da natureza do pecado, o homem quer ser independente de Deus. Após o dilúvio, irmãos, eles queriam ser independente de Deus, então eles, mais uma vez, eles edificaram a Torre de Babel. Eles disseram ao outro em Gênesis 11:4, a gente pode ver, vimos e edifiquemos-nos uma cidade cujo tope chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O homem ele
ele quer tornar sério o nome dele, ele não quer depender de Deus, ele é orgulhoso, ele é soberbo, prepotente. Mas, irmãos, quando Deus, irmãos, ele abate o soberbo, ele resiste ao soberbo. O que aconteceu foi justamente que o povo não queria. Deus, ele desceu ali em Gênesis e espalhou todo o povo, distribuiu línguas, né, a ponto que nenhum podia entender o que o outro podia falar. Então, por isso que o nome daquela torre se chamou Babel, quer dizer confusão, virou uma confusão. Irmãos, as coisas na nossa vida sem o Senhor é uma confusão, irmãos. Quando nós dependemos do Senhor, buscamos o Senhor, invocamos o Senhor como Noé, a nossa vida, irmãos, é de edificação, é de paz. Noé, com a sua família, irmãos, edificou ali aquela arca. Mas, irmãos, a nossa vida sem o Senhor é uma confusão. Querido irmão, querida irmã, você sente que a sua vida tem sido uma vida de confusão? De fato, irmãos, precisamos dar atenção à palavra profética. A palavra profética é aquela que coloca em ordem o nosso viver e o viver da nossa família. Senhor Jesus, é um viver de edificação. Mas a consequência, irmãos, da desobediência do homem à palavra de Deus foi mais uma vez a confusão. E a tal ponto, irmãos, que Deus ele já não poderia mais estar com essas pessoas se tornaram idólatras, buscaram tornar sério o nome do homem, adorar o homem. Né? Hoje não é diferente, hoje as pessoas adoram qualquer coisa, irmãos, mas não louvam, não buscam, não exaltam, não se consagram ao Deus verdadeiro, Senhor Jesus. Mas Deus, irmãos, Deus ele sempre busca pessoas com coração adequado, pessoas com coração que o amem. Não digo que são pessoas que não têm falhas, pessoas que falham em muito até, mas são pessoas, irmãos, que têm um coração que buscam o Senhor, que amam o Senhor. Então Deus encontrou Abraão. A partir desse momento, então, irmãos, em Gênesis 12, em Gênesis 11 a gente vê a questão de Babel. Em Gênesis 12, Deus ele encontra Abraão e faz um chamamento a Abraão em uma promessa. Em Gênesis 12, capítulo 1 a 3 fala, né? Olha, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Abraão era filho de um artífice que fazia ídolos também para adoração, de uma terra de adoração em outros caldeus. Mas, irmãos, o Senhor o chamou porque queria, a partir de Abraão, fazer uma nação para pôr o seu nome até ali, irmãos. Deus ele não tinha uma nação para pôr o seu nome, que o chamasse pelo seu nome, porque todas as nações, irmãos, se desviaram, se afastaram de Deus. Ó Senhor Jesus, é por isso que Romanos fala, né, não há justo nenhum sequer. Essa é a condição humana, irmãos, mas Deus ele chamou Abraão e falou: sai e vai para onde te mostrarei. Ó Senhor, precisamos de fato ter esse coração de obedecer. Por um lado, precisamos sair da nossa condição, não ficar, irmão, na nossa zona de conforto, esperando. Precisamos sair, irmãos, crer na palavra profética. E por outro, ir em direção a essa palavra. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Observe que em Gênesis 11, o homem queria ter o nome engrandecido por conta própria. Em Gênesis 12, Deus é aquele que vai engrandecer aqueles, irmãos, que o buscam, né? Senhor Jesus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que bênção, irmãos, o Senhor, essa promessa do Senhor. Ó Senhor Jesus. E a consequência, irmãos, é que Abraão creu. Abraão creu nessa palavra de Deus, ele migrou, ele saiu de onde ele estava e foi para onde o Senhor falou. E o fato de crer, irmãos, em Romanos capítulo 4, versículo 3, fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso nos mostra, irmãos, que a salvação é algo que vem da fé, algo que vem do crer.
em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, a fé é de fato o portal que nos leva ao próprio Senhor, que nos traz a salvação. Abraão creu, por isso Deus pôde abençoar ele e a sua descendência. E em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 fala: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Por um lado, pela presciência, Deus ele já nos predestinou para a salvação, mas por outro, essa predestinação é por conta da presciência de Deus, porque Deus, irmãos, é eterno e ele já sabia de todas as coisas. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, para que, irmãos, mais pessoas conheçam, alcancem essa presciência de Deus. É por isso, irmãos, que precisamos ser aperfeiçoados, ir ao CEAP, passar um período, meses, dias, finais de semana. Sabe, irmãos, precisamos ser esses pregadores como Noé, pregadores da justiça de Deus, e ser obedientes como Abraão. Irmãos, a obediência é por meio do crer. Precisamos crer no Senhor, crer na palavra profética. Senhor Jesus. E a consequência, irmãos, é que da obediência de Abraão, é que a partir desse momento, então, Deus, ele adquiriu para si um povo, uma propriedade peculiar, uma nação que ele pudesse pôr o seu nome. Hoje, irmãos, essa nação, por um lado, é Israel, a nação terrena, é o povo terreno de Deus. Precisamos de fato estar orando por Israel, mas por outro lado, irmãos, essa nação também ela é celestial, que é a igreja. Eu gostaria de convidá-lo a ler Gênesis capítulo 22, versículo 17, que diz: que deveras te abençoarei. Irmãos, que lindo! A palavra fala assim, que deveras, de verdade te abençoarei. Irmãos, creia, Deus está falando assim, ó, que vou te abençoar, isso é uma verdade. Ó Senhor Jesus, irmãos, isso é um poema, irmãos, aos ouvidos, isso é algo que entra ao coração de forma tão doce, confortando aqueles que ainda estão com o coração duvidosos, né? Senhor Jesus, eu vou ler mais uma vez, né? Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de teus inimigos. Então aqui a gente vê as duas descendências, a descendência celestial, que é as estrelas do céu, e a descendência terrena, que é a areia da praia do mar. Que o Senhor, irmãos, continue nos abençoando e vamos prosseguir desfrutando dessas palavras nos próximos dias. Eu gostaria de terminar esse vídeo com oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e deixe o seu like, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tal palavra de encorajamento, de amor. Oh, Senhor, precisamos confiar em Ti, nos entregar ao Senhor, nos consagrar a Ti. Senhor, Tu és tudo que nós temos, possuímos. Oh, Senhor, abençoa o dia do que me ouve, em Teu nome. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor.